Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um filme que foi lançado aí alguns meses atrás. Se passa nas longínquas terras da Austrália. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Lembrando a todos que ainda não são inscritos, não são inscritas, se inscrevam, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos, deixem os seus belíssimos likes, acionem o sininho e vamos nessa. Nos anos 90 foi moda a Austrália, visto aí filmes como, por exemplo, Crocodilo Dundee. O próprio terreno e própria estrutura do local dão pano pra manga para obras muito interessantes e também a fauna local causa muito espanto e rende material para obras muito interessantes. Em Animais Perigosos, olhando pela capa, nós vemos que se trata de um filme de tubarões. Esse subgênero do terror foi iniciado aí no final dos anos 70 com o Tubarão do Spielberg e sempre causou muito espanto, porque ele dialoga muito com essa ideia do desconhecido, com essa ideia de bestas ferozes que habitam um local inóspito, um local totalmente desconhecido pela grande maioria das pessoas, que é o mar, que é o fundo do oceano. Eu já comentei aqui em alguns vídeos de como o terror cósmico trabalha muito bem com essa ideia do espaço, mas dialoga muito bem com a ideia da imensidão do oceano. E essa ideia da imensidão do desconhecido mexe muito com o nosso subconsciente e acorda medos profundos dentro do nosso ser. E eu acredito eu que por isso mesmo, que um esporte radical, uma atividade radical que é muito comum naquela região, é justamente o mergulho com tubarões. Essa proximidade com criaturas tão ferozes causa justamente essa adrenalina. Ação! No início da obra, vemos um casal indo nadar com os tubarões. O guia deles é interpretado pelo Jay Courtney, um cara que foi uma promessa aí nos anos de 2010. Ele é meio que um daqueles atores que volta e meia Hollywood pega pra meio que tentar lançar e tudo mais. Infelizmente, depois que interpretou o Capitão Boomerang, ele meio que se tornou o Capitão Boomerang. Então, muitas vezes eu vejo ele, aqui nesse filme não é diferente, interpretando o Capitão Boomerang do Esquadrão Suicida. Os seus trejeitos, as suas maluquices, ele tá realmente muito parecido com o personagem que ele interpretou lá no Esquadrão Suicida. Não tô dizendo que ele é um ator ruim, ele faz muito bem esse papel aqui, mas ele carrega ainda trejeitos desse personagem. Eles entram no barco desse sujeito, eles vão lá nadar com os tubarões. A gente consegue ver que esse casal são pessoas bastante frágeis, digamos assim. Principalmente a moça. Ela é uma pessoa muito suscetível ao medo, muito nervosa. Ela tá com muito medo de nadar com os tubarões. Vão lá, fazem essa atividade e depois ela sente aquela espécie daquele frenesi. Quando a pessoa termina uma atividade radical, a pessoa sente bem, né? Sente que enfrentou o medo. E o pior acontece. Temos aqui então, meus amigos e minhas amigas, um caso de falso protagonismo. Porque de início achamos que esse casal, de fato, vão ser os protagonistas da trama, mas o personagem do Jay Courtney, o Tucker, já mostra a que veio. Ele despacha o rapaz e prende a moça. Bem-vinda a bordo. Então, o filme começa. Aqui a gente consegue ver um trabalho muito eficaz da direção de fotografia, justamente mostrando essas tomadas mais abertas, do pequeno barco no meio do oceano, dando aquela ideia de que ali, naquele local, ninguém vai te ouvir gritar, como o cartaz de Alien, o Oitavo Passageiro, falava, no espaço ninguém vai te ouvir gritar. Aqui é a mesma coisa. Na imensidão do oceano, ninguém vai ouvir os seus lamentos. O que é isso? Onde a gente tá? No barco dele. No barco de quem, porra? Acho que não vai querer saber. Nós temos pequenas cenas mostrando a personagem que é justamente a Final Girl verdadeira, que é justamente a nossa protagonista, a Zephyr, surfando, curtindo o mar e tudo mais. Temos aqui mais um caso de uma protagonista que eu já vi em obras muito recentes, que é justamente aquela mulher rebelde, aquela mulher espírito livre, que gosta de surfar, que gosta de ser livre, de não se amarrar a ninguém, nem mesmo a família, nem mesmo a relacionamentos. E eu digo isso porque teve filmes aí como, por exemplo, o Águas Rasas, da Blake Lively, que a protagonista é mais ou menos a mesma. Então, isso é comum no cinema, a gente ter protagonistas assim que são meio que estereótipos, estereótipos que se repetem. Não estou dizendo que são estereótipos ruins, quando usados da maneira correta, funcionam para a obra, isso que importa. O filme aborda justamente essa busca pela liberdade, essa busca por sermos livres. A Zephyr começa mostrando isso na sua rotina, mas mais tarde ela vai ter que botar isso em prática, vai ser posto à prova na vida dela, para ela conseguir sobreviver. Aqui no início do filme, ela faz amizade com um rapaz, qual vão ter uma noite de romance. O rapaz fica completamente apaixonado por ela, mas ela não quer nada com o sujeito. Ela vai embora, ela zarpa e vai surfar, vai viver a sua vida. Ela quer começar a pegar onda bem de manhã cedo, bem cedinho, e nessa empreitada, logo no início do dia, ela é capturada pelo Tucker. Dentro do barco do Tucker, a Zephyr se encontra amarrada justamente com a mocinha do início do filme.
As duas são muito diferentes uma da outra. Enquanto a mocinha meio que aceitou o seu destino, já tá meio que se preparando psicologicamente pra morrer, a Zephyr tá lutando. E isso é uma coisa que o próprio vilão, Tucker, vai reconhecendo pouco a pouco. Eu te vejo. Ganhar vida naquela prancha é transcendental. Mas sinto a mesma coisa sobre o que eu faço. É a minha real vocação. É muito importante a gente observar como o filme mostra questões muito atuais na nossa realidade. Como esse turismo clandestino estão ligadas hoje em dia a casos de morte. Por exemplo, né, temos o caso da menina que foi fazer aquela trilha no vulcão e acabou, né, morrendo. Temos o caso do rapaz, esse aqui, no Paraná, que subiu a montanha juntamente com uma moça que simplesmente largou ele lá em cima e ele quase que, né, veio a falecer. Inúmeros outros casos que a gente pode citar aí no decorrer da história, justamente de pessoas que estavam em busca de aventuras e que acabaram, infelizmente, se envolvendo com guias e com empresas de viagem clandestinas ou com pouco preparo e que causaram grandes catástrofes e grandes acidentes. Ano passado, inclusive, a gente teve, lembrei agora de cabeça, aquele caso em Santa Catarina do balão que explodiu. E isso acende meio que um alerta na gente. Eu, quando adolescente, quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos, eu tinha muito essa coisa da aventura. Eu queria sair pra fazer trilhas e fazer coisas como, por exemplo, bungee jump, balonismo e tudo mais. Hoje em dia, eu e a produção, a minha esposa, a gente opta por coisas mais tranquilas. Uma praia, talvez uma viagem, um passeio de barco, algum passeio com uma equipe de turismo credenciada, justamente para minimizar as chances de qualquer coisa acontecer. Acidentes podem ocorrer, mas se a gente puder minimizar as chances disso acontecer, melhor. O personagem do Tucker é construído como esse serial killer. Nós não entendemos muito bem, de fato, as motivações dele. Ele é dito no início do filme que ele sobreviveu quando criança a um ataque de tubarão e dá a entender que aquilo deixou ele meio despirocado das ideias. E ele tem todo um ritual, um vilão todo ritualístico, todo performático, na hora de matar suas vítimas. Ele amarra elas num colete, ele filma elas com uma filmadora VHS, e pelo que mostra que tem que ser especificamente uma filmadora VHS, e faz uma espécie de uma pescaria com a pobre da vítima em um local infestado por tubarões. Aqui não vemos os famosos tubarões brancos, mas sim os tubarões touro, que são tubarões menores, mas igualmente mortais. A menina do início do filme é morta e a Zephyr está com as horas contadas para ser a próxima. Eu amo as brigonas. O show fica ainda melhor. Ela é uma personagem bastante sagaz, e isso já é estabelecido desde o início, é que então ela faz uma coisa muito inteligente para conseguir fugir desse vilão. Uma delas é destruir a câmera dele, e o que mostra que realmente a filmadora VHS era algo bastante importante no ritual dele, faz ele voltar pro continente, ir atrás de uma outra câmera, dando um pouco mais de tempo pra personagem. Ela usa um pedaço de um balde uma hora para apunhalar ele no pescoço. Ela tem muitas sacadas inteligentes na hora de conseguir sobreviver. O que faz ela ganhar um respeito desse vilão que ela não tinha no início e que dá a entender que nenhuma outra vítima teve. Ele começa meio que a entender que ele meio que começa a admirar ela, ele começa a dizer que ela e ele são iguais e tudo mais. A noite de romance, a noite tórrida de romance que ela teve com aquele rapaz do início, meio que ajuda ela a ter alguém procurando por ela, porque o rapaz ficou extremamente apaixonado por ela e esse cara não descansa até encontrar essa mulher. Ele entra nas câmeras de segurança ali da região da praia, descobre que ela foi sequestrada e parte em busca de movimentar a polícia, de ir atrás para saber quem é que foi que sequestrou ela. O rapaz consegue chegar até o barco do Tucker, mas quando ele sai na porrada com esse psicopata, ele acaba levando a pior. Acaba sendo preso também no porão do navio junto com a Zephyr e tá muito mais ferrado que ela e no final das contas acaba tendo que ser a pessoa quem ela vai ter que salvar. Os papéis meio que se invertem. Ela tá algemada na cama e quando ela vê o rapaz tá sangrando, não tem muito tempo de vida, num ato de desespero, ela meio que toma uma atitude famosa dos filmes aí, né? Já visto em vários filmes, que é justamente a pessoa quebrar o polegar pra tentar tirar a algema. Ali não funciona, porque fica um caroço na mão dela. Então daí ela tem uma outra atitude, que é tentar não. Ela arranca o polegar com os dentes. Nessa hora, a produção tava assistindo comigo, a produção não gosta de ver esse tipo de cena, ela se assustou muito. Eu, particularmente, não sei até que ponto teria que conversar com especialistas aí, pessoal que é por exemplo, do combate, especialista em sobrevivência urbana, se isso realmente é uma atitude inteligente, né? Tu arrancar o próprio polegar, tudo bem, ela conseguiu tirar a mão, mas ela tava com um dos membros comprometidos, porque na realidade ela não iria conseguir fazer muita coisa com aquela mão daquele jeito. E provavelmente ela estaria em choque nesse momento. Poxa vida, ela arrancou um dedo e ela arrancou com os dentes, então enfim. Mas ali no filme funciona. É interessante aqui, a gente tem algumas referências a psicopata americano. Toda vez que o Tucker vai matar alguém, ele começa a falar sobre coisas aleatórias, as quais ele gosta muito. Isso é bem presente em Psicopata Americano, onde lá o personagem fala a respeito de música, quando ele vai matar alguém. E também tem uma cena de dança muito bizarra e muito engraçada, onde o Jay Cutler incorpora aí uma persona meio Nicolas Cage, meio que fica aquele misto de engraçado com assustador, bizarro ao
mesmo tempo, que é bem interessante. E ele, a princípio, ele vai sacrificar os dois, e essa sequência final é onde eu acho que o filme acaba não brilhando tanto, porque eu acho uma sequência muito enrolada, no sentido dessa coisa de ir e vir, as coisas parecem que não se definem muito bem aqui nessa sequência final. Acaba que, em um determinado momento, a Zephyr cai no mar, e pela primeira vez aparece o tão temido tubarão branco. Poxa vida, o bicho é enorme, quase uma criatura Lovecraftiana. Ela meio que tampa o sangue ali, o buraco da mão dela, entra dentro disso que eu falei antes, não sei até que ponto seria inteligente tu arrancar um pedaço, fazer um ferimento tão exposto assim na tua mão, sendo que tu tá ali suscetível a tubarões e tudo mais. Dentro do universo do filme funciona, ela tampa, acaba que no final das contas ela consegue sobreviver, ela atravessa o Tucker com um arpão e ele é puxado pra dentro do mar. É como eu falei, essa sequência final é muito enrolada, porque daí ele é puxado, ela é puxada também, porque ela tava ainda segurando o arpão, dá a entender que ela morreu, depois ela volta, depois os dois terminam juntos. Então eu acho que isso poderia ter sido feito de uma maneira um pouquinho diferente. Claro que isso não é uma coisa que vai estragar a obra, isso não estraga o resultado final, e o que funciona pra mim é justamente esse misto, um psicopata, uma ameaça humana, juntamente com a ameaça dos animais. Em um outro filme australiano, Wolf Creek, por exemplo, tem também uma figura meio, assim, papial, meio caipira, psicopata, né? O Wolf Creek tem essa ideia. Eu acho que esses filmes, eles meio que tentam emular aquela ideia do o que aconteceria se o Crocodilo Dundee fosse um vilão. Eu tenho essa teoria meio absurda, sabe? Porque esses personagens, tanto no Wolf Creek quanto aqui, o personagem do Tucker, eles meio que têm essa característica do Crocodilo Dundee. Óbvio, porque são australianos, são uns caras meio caipira, meio matuto, mas eles meio que misturam isso com essa questão dos animais, a fauna australiana que virou meme já, de ter uma fauna assustadora. E o saldo final, pra mim, é um saldo positivo. Atrás de você! Me contem aí nos comentários o que vocês acharam de Animais Perigosos, o que vocês acharam da performance do Jake Courtney, quais outros filmes australianos de terror ou suspense vocês lembram. Comentem também o que vocês estão achando do canal, o que vocês estão achando dos vídeos. Não se esqueçam, se não forem inscritos, de se inscreverem, compartilhar o vídeo com os amigos e com a família. Gostaria de agradecer a produção, gostaria de agradecer o meu editor, David Araújo. Forte abraço a todos e por hora seria isso. Valeu!